Vamos lá, pessoal. Então, vamos retomar aí a nossa aula. Então, fizemos para o caso cartesiano, né? Aí calculamos o gradiente, né? O divergente, mas ficou ali o divergente eu não calculei, mas coloquei para vocês ali, né? Fazer o cálculo, né? E o rotacional, né? Fica agora aqui o cálculo do rotacional, né? Que pode ser feito dessas duas maneiras ali, né? Usando esse que é o nosso, que é um determinante, né? Ou fazendo de forma direta com o produto vetorial aqui no meio, sabe? Faz a distributiva de todos os termos. Tanto faz, tá? Eu vou fazer aqui pelo determinante, tá? Tá sem a tela, E aí, professor. opa, tá sem a tela? Ah, desculpa aí, tá, pessoal? Obrigado. Deixa eu colocar a tela. Opa, não. Acho que apareceu o contrário. Acho que é outro. Espera um pouquinho. Esse. Deixa eu ver. Na hora que aparecer aí, vocês dão um ok para mim. Apareceu, professor. Apareceu. Oh, beleza, valeu. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, uma maneira de vocês calcular esse rotacional de um campo, né, é você fazendo o produto, né, direto, né, usando o produto vetorial aqui, né, o produto vetorial, e por outro aqui, faz distributivo, como eu falei. A outra maneira é você calcular usando o determinante, tá? Então, vamos fazer aqui. Opa, eu vou ter que usar uma outra página aqui de coordenadas cilíndricas. Vamos ver. Tá, eu vou usar essa página aqui para a gente fazer aqui. Vamos lá. Ó, então você tem um vetor. Vamos colocar um vetor aqui para ficar. Vamos colocar. Vamos colocar daquele jeito mais geral possível. Você tem um A, que ele é um A de x, é uma função, né, de x na direção y, mais um A de y na direção j, mais um A de z na direção k. São as componentes, que pode ser função de x, y, z, tanto faz, tá? E o rotacional. O rotacional desse campo A nas coordenadas cartesianas, tá? Nas coordenadas cartesianas. Então ele vai ser aqui usando o determinante, o i, o j e o k. Aqui é as bases do nosso gradiente, né, que é o operador nabla, né, dx, dy, dz, nessas componentes. E aqui as componentes do campo, a de x, a de y, o a de z. Okay? Então, você elimina aqui para calcular o determinante, né, cada um calcula de uma forma, tá, vocês escolhem a melhor forma de vocês calcular. Para ir, né, você elimina essa coluna e essa linha, não é? Você eliminando isso daqui, você vai ter esse daqui vezes esse, né, o dy, né, o dy, né, em a de z, menos o d de z em a de y, o d de z em a de y. Isso na direção i, ok? Aí, o segundo termo. O segundo termo, ele vai ser o quê? Segundo termo, usando essa primeira linha, né, para calcular o determinante. Esse
e esse, né, você elimina. Então, você vai sobrar, como que é uma primeira linha e segunda coluna, você tem um menos, né, lá da definição do determinante, vocês lembram disso. Então, você vai ter um menos aqui, né, deixa eu apagar aqui o mais, apagar o mais aqui, você tem um menos, então esse menos, aí o que? Vai ser dx a de z, é o que sobrou aqui, né? Dx a de z, menos d de z, né, em relação a z a de x. Isso aqui na direção j. Aí o último termo, que é essa linha, né, a primeira linha, e a última coluna que a gente elimina, né? A gente elimina essa coluna. Aí só fica esse bloco aqui, né? Esse. Então na última linha é o mais, né? 1 mais 3, né? Uma linha é a terceira coluna, né? 1 mais 3 igual a 4, né? Menos 1 elevado a 4, né? Vai dar positivo. Então, isso aqui é mais. Mais, que você vai ter o d dx, okay? A de y, menos o d dy, A de x, na direção k. Okay? Então, se você tem as componentes aqui, isso aqui poderia ser esse A de x, por exemplo, poderia ser um x ao quadrado, né? Alguma coisa assim, x ao quadrado y, alguma coisa. E aí, sei lá, alguma coisa. Você deriva, né, o A de x em relação a y e deriva o A de y em relação a z, tá? Então, essa é a forma de você fazer aqui, né, se calcular o seu rotacional, beleza? Então, vamos colocar só um exemplozinho aqui, os valores aqui, ó. Vamos colocar que o nosso vetor A, ele é igual a x na direção, vamos colocar um xy na direção y, jogando qualquer valor aqui. O y vamos colocar que ele seja um y ao quadrado, e o z seja igual a um xz. Ah, tá, na direção j aqui, desculpa. E um xyz na direção k, tá? Então, como que fica esse rotacional desse vetor aqui, ó? Como que fica o rotacional? Rotacional desse vetor, tá? Vamos lá. Então, ali, vocês observem que nas componentes, quem são as minhas componentes aqui, ó? Essa componente aqui é o meu A de x, tá? Essa componente aqui é o A de y, e essa componente aqui, x, y, z, é o A de z, beleza? Então, agora, nós podemos calcular ali, o nosso rotacional. O rotacional aqui vai ser, ó, derivada do A de z em relação a y, tá? Então, esse é o primeiro termo. D de y, né? Derivada em relação a y, é parcial em relação a y. Do A de z. Quem que é o A de z? O A de z é x, y, z. Menos derivada em relação a z do A de y. Quem que é o A de y? O A de y é esse aqui, y ao quadrado. Y ao quadrado. Isso é na direção i. Aí, menos o segundo termo. Derivada em relação a x, do A de z. Quem que é o A de z? É o x, y, z. X, y, z. Menos a derivada em relação a z do A de x. Derivada em relação a z do A de x. O A de x é x vezes y. X vezes y. Isso aqui na direção j. Aí, mais o último termo. Derivada do A de y, quem que é o A de y? A de y é o y ao quadrado, né? Derivada do, que é o y ao quadrado, em relação a x. Menos a derivada do A de x em relação a y. O A de x é xy. Derivada em relação a y do A de x, que é xy. xy.
isso aqui na direção K. Beleza, falta pouco agora para a gente encontrar o nosso rotacional. O nosso rotacional do A, ele vai ser o quê? Derivada desse daqui, ó, de x, y, z em relação a y, os outros se comportam como constante, tá? X e z como constante. Só sobra o y. Derivada do y, ele é 1, né? Em relação à derivada parcial do y em relação a y só, os outros ficam como constante, sai fora, fica xz. Sai fora. Derivada parcial do y, isso daqui é igual a 1. Tá? Então, isso aqui vai ficar xy. Tá? Isso aqui é 1. Tá? Então, vai ficar xy menos derivada de y ao quadrado em relação a z. Isso aqui dá zero, porque não tem z aqui. Né? Então, isso aqui é zero. Na direção I. Menos derivada xyz em relação a x. Isso aqui só sobra, caiu os outros fora, e só sobra yz. Derivada em relação a z de xy, dá zero também. E aí dá j. Mais o último termo. Derivada do y ao quadrado em relação a x. Isso aqui é zero. Né? Menos derivada de xy em relação a y. Ah, só sobra x. Tá? X em relação a K. Tá? Então, esse nosso vetor aqui, para a gente escrever ele de uma forma mais bonita, ele vai ficar o quê? O rotacional desse campo, ele vai ser igual a x, y na direção I, menos yz na direção J, menos x na direção K. Tá? Esse é o nosso vetor, o rotacional desse campo vetorial aqui. Okay? Essa é a fórmula, o cálculo, em coordenadas cartesianas, né, que nós estamos trabalhando. Tá? Coordenadas cartesianas. É esse daqui. Para as outras coordenadas, você vai ter que calcular o H1, o H2, o H3, para você conseguir calcular os componentes, as componentes, né, desse dali. Por exemplo, ó, olha aqui em cima aqui, esse caso aqui, ó. Esse aqui é o gradiente, né? Gradiente, ó, para você calcular ele em outras coordenadas aqui, acho que é coordenada cilíndrica nesse caso, acho que deve ser cilíndricas. Você precisa dos H's, então é por isso que está aparecendo esses ρ aqui, ok? Esse aqui é o divergente e aqui está o rotacional. Ele muda um pouco do rotacional, ó, tá? Por quê? Porque ele tem o H ali, tá? Os H, você está calculando que você precisa para saber como que ficam os elementos no outro sistema de coordenadas, tá? Vamos lá. Beleza. Então, isso daqui, esse aqui é o base de coordenadas cartesiana, tá? E agora aqui eu vou iniciando aqui em coordenadas cilíndricas, tá? Em coordenadas cilíndricas, né? Você vai ter um ponto aqui, em coordenada cilíndrica, ele faz a decomposição, né? E você vai ter trabalhar com essas outras variáveis, né? Que é o R, o φ, o ρ, né? O ρ, que é essa parte de baixo aqui, o ρ. Aqui você faz a decomposição, entendeu? Você tem aqui, ó, quem que é o x1, né? X1, ρ cosseno de φ, né? Quem que é o x2, né? É o ρ seno de φ. Quem que é o x3? É o próprio x3, que é aqui eu estou falando, que é o x1 é o x, o y e o z, tá? Se vocês pensarem, x, y, z na parte em R, tá? Então, aqui a gente consegue calcular. O que a gente precisa calcular aqui de coordenadas cilíndricas? Quem que é o H1, quem que é o H2, quais são os novos vetores, né? E novas bases. Opa. Eu acho que saiu aqui. Deixa eu só... Ok, acho que parou a transmissão aqui. Eu acho que saiu a tela, né? Saiu. Saiu a tela, né? Beleza.
Então, pessoal, eu acho que tá bom aqui, tá? Vamos, senão vai ficar muito cansativo. E eu gostaria que vocês já fizessem uma revisão aí, né? Nessa parte que vetorial, tá? Eu vou deixar uma lista de exercícios com vocês, tá? Envolvendo a parte de vetores, produto vetorial, né? Cálculos em coordenadas cartesianas, né? Do gradiente, do divergente, do rotacional, tá? Lembrando que eu não sei, vocês não desesperem, porque lembrando que o que acontece? Nós estamos aqui agora iniciando o nosso curso, né? E esses conceitos ali de divergente, gradiente, rotacional, né? Nós vamos trabalhar eles melhor ali para frente, tá? Depois que a gente entrar em integral dupla, né? E integral tripla, né? Então, por enquanto, essas derivadas, né? Por que, professor, que está falando de derivada parcial, mas a gente não trabalhamos ainda direito derivada parcial? Sim, nas próximas aulas nós vamos entrar, e vocês já perceberam aqui, que já fizeram conta aqui na prática, aqui que eu coloquei para vocês, que a derivada parcial na prática, para você fazer no dia a dia, é coisa simples, né? Você mantém as outras constantes e deriva. Agora, se você quer entender a geometria, nós vamos olhar um pouco mais cuidado ali na frente, né? Você mantém uma variável constante, né, de uma função, né, e aí você calcula a variação em relação às outras, né, tá? E aí vai ficar um pouco mais claro, né, o conceito para vocês de gradiente, né, e lá no cálculo vetorial, depois de integral triplas, né, nós vamos entrar na parte de integração vetorial em mais de uma variável, tá? Aí é que vai aparecer o teorema de divergência e o teorema de Stokes, lá na frente, né, ok? Então, devagarzinho, nós vamos avançando. Eu vou deixar uma lista de exercícios, são poucos exercícios, né? Mas é bom que vocês não deixem para trás, tá? E elas valem ponto, nós vamos somando tudo, tá? Até o final. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Ok, pessoal, então, bom almoço para vocês aí, bom descanso. E eu vou pegar essa aula gravada, né? E vou postar ela lá no AVA, tá? E junto com a lista aí até sexta-feira. Falou, pessoal, até mais. Falou, professor.